Quando iniciei minha vida pública, 2 anos atrás, entendi que a mídia poderia ser interessada no que eu fiz, mas eu não sabia de quão avassaladora seria essa atenção. Tornar-se. E se um minúsculo filamento de DNA pudesse revelar um segredo enterrado por 200 anos? Em 2003, geneticista da Universidade de Edimburgo abriu uma série de testes. Resultados. E imediatamente pensei que algo estava errado. Ele executou a análise novamente, então, de novo. Cada vez a mesma coisa impossível. Apareceu um marcador, uma assinatura genética, encontrada em apenas 14 pessoas na Terra quase, todas no sul da Ásia. No entanto, de alguma forma isso havia surgido no linha materna direta de dos mais mulheres famosas na história moderna, Princesa Diana. O que esse único resultado revelou não foi. É apenas um mistério científico. Era uma história oculta apagada história da poderosa família Spencer. Uma história que alguém passou 2 séculos tentando manter enterrado. A genética de Diana. Segredo. As amostras chegaram a Edimburgo. E em 2 pequenos frascos de saliva. Será que eles veio de 2 mulheres descendentes diretas da linhagem materna da princesa Diana, ambas primas e em 3º grau da mãe de Diana, Frances Shand Kidd. Esses não eram voluntários escolhidos aleatoriamente. Eles foram escolhidos especificamente porque eles compartilham algo extraordinário. Conexão ininterrupta entre mãe e filha, que remonta a mais de 200 anos. Dr. Jim Wilson e sua equipe trabalhando ao lado de a empresa de ancestralidade genética da Grã-Bretanha. O DNA concentrou-se em um tipo específico de gene, material DNA mitochondrial. Eis porque isso importa mais do que qualquer outra coisa nesta história. Ao contrário do resto do seu DNA que é embaralhado e recombinado sempre que 2 pais. Ao criar uma criança, o DNA mitocondrial é transmitido, completamente intacto da mãe para filha geração após geração, como um envelope lacrado que ninguém pode. Abra o edite conforme necessário. A mãe da sua mãe. A mãe poderia ter carregado um específico, assinatura genética de 1000 anos atrás. E você ainda carregaria o mesmo, Hodge. Nenhum pai, nenhum marido, nenhum homem que jamais entrar na família poderia alterá-la. É o registro mais puro e ininterrupto da ancestralidade materna que a ciência tem já encontrado. A equipe examinou centenas de marcadores ao longo do genoma mitocondrial. Era supostamente rotineiro apenas mais linhagem aristocrática confirmada em papel. Só que não era nada rotineiro quando os resultados carregaram na tela dele. O Dr. Wilson viu um marcador que ele havia passado seu tempo, toda a carreira associada a região na Terra e apenas uma região, sul da Ásia. Ele disse à imprensa. Mais tarde, ele ficou olhando fixamente para a tela em descrença. Ele fez a análise e então ele executou novamente. O resultado não se alterou, como as amostras pertenciam ao haplogrupo R30b. Agora preste muita atenção ao que significa. De mais de 65 mil pessoas em seu banco de dados genético mundial, apenas 14 carregavam exatamente essa marca. 13 viviam. Na Índia, alguém morava no Nepal. Ninguém em a Europa tinha ninguém, na África ninguém. Nas Américas, ninguém em nenhum outro lugar. O planeta. E tinha acabado de aparecer em a linhagem sanguínea materna direta do mulher que se casou com o futuro rei de Inglaterra diante de 750 milhões telespectadores. Futuro rei e rainha da Inglaterra. Tudo correu extremamente bem por aqui. Hodge. O haplogrupo R30b juntamente com seus ramos intimamente relacionados R30 e R30A é inteiramente de origem sul-asiática. Não há ambiguidade. Não há outra explicação. Wilson relatou posteriormente aos repórteres as evidências. Era inatacável. Ele confirmou isso de forma independente fazendo a correspondência. DNA de 2 seres vivos distintos. Parentes que nem sequer se conheciam. Outro. Isso não foi contaminação, isso não foi uma anomalia estatística. Isso foi claro. Trilha científica inegável. Saindo de uma sala de estar na Inglaterra, direto de volta para a costa do oeste, Índia. A presença desse marcador significava uma coisa. Em algum ponto por volta da 7ª geração, antes da princesa Diana, uma mulher com a ascendência sul-asiática havia entrado em sua vida. Linha materna direta. Não um primo distante nem um ramo menor. Alguma árvore genealógica esquecida. Linha direta de mãe para filha, de filha para filha até o fim. Para a própria Diana, o que significava a história oficial da família Spencer impressa. E em todos os livros de genealogia, repetido em todas as biografias da família real, exibidas em todos os programas de casamento. Estava sentindo falta de alguém. Alguém real.
Alguém que tinha sido deliberadamente apagado dos registros e quem a apagou fez algo tão... Um trabalho minucioso que levou 200 anos e uma descoberta revolucionária na ciência genética. Encontrei-a novamente. Ancestral Real apagada. Seu nome era Eliza Kewark e por mais de 2 séculos. Ela não existia, não no Spencer. Genealogias não presentes em nenhuma biografia real. Não consta em nenhum registro público de família, antes de 2013. Ela havia sido removida tão completamente que até mesmo as pessoas que carregam o seu DNA não faziam ideia de que ela fazia parte da história deles. Ela nasceu por volta de 1790 em Surat, uma cidade portuária movimentada no oeste da Índia, costa no que é hoje o estado de Gujarat. Naquela época, Surat era uma das cidades da Índia. Grande encruzilhada comerciante, navios de uma dúzia de nações lotando o porto. Negociadores anunciando em meio a uma colcha de retalhos de idiomas. Seus bens, seu povo e suas culturas, colidindo nas ruas estreitas todos os dias, um único dia. Era o tipo de lugar onde uma mulher de herança mista poderia existir sem chamar muita atenção. O pai de Eliza tinha um nome armênio, Kevork. Ela assinava suas próprias cartas em armênio, roteiro. Esse detalhe mais tarde se tornaria a mentira mais útil da família. Mas a linha GEM de sua mãe, aquela que carregava a rara mitocôndria R30b. O marcador era do sul da Ásia. Na Índia colonial, a herança mista era comum em cidades portuárias como Surat. Comerciantes armênios viviam ali há algum tempo, gerações casando-se entre si com os locais. Famílias, mas na rígida hierarquia social do Império Britânico esse contexto veio com consequências devastadoras. E isto é aí que a história muda, quando jovem Eliza tornou-se a companheira de Theodore Forbes comerciante escocês que chegou a Surat por volta de 1809 para trabalhar para a Companhia das Índias Orientais. Empresa. Forbes era o filho mais novo de uma família proprietária de terras de Boinde, perto de Aberdeen. Ambicioso, calculista e determinado, construir uma carreira no mais importante do império. Posto avançado lucrativo, ele empregou Eliza como sua governanta. Mas a realidade do relacionamento deles foi muito além do que qualquer título de cargo poderia permitir. Conter. Juntos eles tiveram 2 filhos. Uma filha chamada Catherine, nascida em 1812, e filho chamado Alexander, nascido 2 anos depois. Por um tempo, a família viveu junta. Primeiro em Surat, depois em Mocha, no Iêmen, onde Theodore foi nomeado residente político britânico. Suas funções oficiais incluíam a compra de café para a Companhia das Índias Orientais e o monitoramento das rotas marítimas na entrada do Mar Vermelho. Mas as cartas desse período revelam que Eliza era muito mais do que uma empregada doméstica. Theodore contava com suas habilidades multilingües. Ela traduzia para ele. Facilitava contatos diplomáticos com comerciantes e funcionários locais. Em todos os aspectos privados, eles eram uma família. Mas o império não se importava com questões privadas. À medida que a carreira de Theodore progredia e ele aceitava uma sociedade prestigiosa em Bombaim, as realidades sociais da Índia Britânica se fechavam ao seu redor. Nos salões e clubes de cavalheiros da Bombaim colonial, um acompanhante com sangue indiano não era apenas mal visto. Ela era um fardo que acabaria com a carreira dela. A era da relativa tolerância racial na Índia Britânica estava chegando ao fim rapidamente. Uma nova ordem de segregação rígida estava se instalando. E Theodore Forbes fez sua escolha. Ele escolheu sua carreira. Ele deixou Eliza e os filhos em Surat, mudou-se sozinho para Bombaim, hospedou-se na casa de amigos, frequentou jantares da alta sociedade, aceitou convites para as casas de outros funcionários da companhia e suas esposas europeias, e construiu uma nova vida como se sua família em Surat nunca tivesse existido. Helen sequer escreveu diretamente para Eliza. Quando decisões precisavam ser tomadas sobre o futuro dos filhos, sua educação, sua ida para a Europa, seu próprio destino. Theodore designava intermediários para lidar com a correspondência. A mulher que lhe dera os filhos, que traduzia para ele, que ajudava a administrar sua casa em 2 países. Foi reduzida a um problema logístico, uma ponta solta a ser controlada à distância. Aí então aconteceu algo que ainda assombra essa história 2 séculos depois, anos após a morte de Theodore. Um pacote de cartas escritas em uma caligrafia não europeia foi descoberto na propriedade da família Forbes, em Boinde, na Escócia. Elas estavam guardadas em uma gaveta há décadas, intocadas, não lidas, acumulando poeira.
Quando os estudiosos finalmente as examinaram, perceberam o que tinham em mãos. As cartas eram de Eliza escritas em inglês rudimentar ditadas a um escriba parsi, porque seu inglês escrito não era suficientemente bom, e assinadas de próprio punho em escrita armênia. Carta após carta ao longo de anos, todas com o mesmo apelo desesperado para que lhe fosse permitido ver a filha uma última vez antes de Catherine ser enviada para a Europa para sempre. Numa das cartas ela escreveu palavras que o deixarão sem palavras. Ela implorou para que lhe permitissem trazer sua filha e colocar a menina em seus braços pessoalmente. Pense no que isso significa. Uma mãe pedindo permissão para segurar sua própria filha uma última vez, sabendo que uma vez que entregasse Catherine, nunca mais veria aquela criança, sabendo que um oceano e um império as separavam. E mesmo assim ela se ofereceu para fazer a viagem sozinha só para se despedir. Ninguém respondeu. Nenhuma carta foi respondida. Quando Theodore morreu no mar em 1820, tudo desmoronou. Seu testamento descrevia Eliza apenas como sua governanta. Ele chamou Catherine de sua suposta filha natural. Cada palavra cirúrgica escolhida para romper qualquer vínculo legal ou social entre Eliza e a família que ela ajudara a construir. Catherine, com apenas 8 anos, foi colocada em um navio rumo à Escócia, acompanhada apenas por um criado chamado Fazagul, uma menina de 8 anos que nunca tinha visto neve, nunca tinha sentido um inverno escocês, nunca tinha ouvido inglês ser falado como primeira língua. Foi embarcada e enviada para o outro lado do mundo, para viver com parentes que nunca tinha conhecido num país que jamais poderia ter imaginado. Ela nunca mais viu sua mãe. Seu irmão Alexander também conseguiu chegar à Escócia. Mas ele sentia tanta saudade de casa, estava tão desesperadamente infeliz, que acabou sendo enviado de volta para Surat para ficar com Eliza. A família Forbes deixou o menino ir. Ficaram com a menina. Catherine permaneceu. Ela se adaptou. Aprendeu a falar, vestir-se e comportar-se como se a Índia nunca tivesse existido. Com o tempo fez um bom casamento. E por meio de Catherine, essa linhagem oculta não apenas sobreviveu como floresceu. Catherine deu à luz uma filha. Essa filha teve uma filha. E assim continuou geração após geração, até que a linhagem produziu Ruth, depois Frances, e então uma menina nascida em 1º de julho de 1961 em Park House, no bairro de Sandringham. Sim, o nome dela era Diana Frances Spencer. 7 gerações. De uma cidade portuária na Índia ao casamento mais famoso da história da televisão. E ninguém na família jamais contou a verdade sobre a origem dessa linhagem. Porque o silêncio não era acidental. Era planejado. Cada geração que passava tornava a mentira mais fácil de manter. Cada filha que cresceu na Inglaterra, que falava com sotaque inglês, que se casou com um inglês que criou filhos ingleses, acrescentava mais uma camada de distância entre a família e a verdade. Quando Diana nasceu, a distância era tão vasta que poderia muito bem ser infinita. Ninguém mais mentia ativamente. Ninguém precisava. A mentira havia ganhado vida própria. Tornara-se a verdade, ou pelo menos a única verdade de que alguém vivo conseguia se lembrar. E essa é talvez a parte mais assustadora de tudo. Os encobrimentos mais eficazes não são aqueles que exigem manutenção constante. São aqueles que se tornam autossustentáveis. Aqueles em que as pessoas que perpetuam a mentira nem sequer sabem que o estão fazendo. História de encobrimento armênia. Em algum momento do século XIX, alguém se sentou com a genealogia da família Spencer e tomou uma decisão, onde deveria ter aparecido o nome de Eliza Kewark, onde sua herança, suas origens, sua ligação com a Índia deveriam ter sido registradas. Escreveram apenas uma palavra, Armênia. Pode ter sido um funcionário, pode ter sido um membro da família, pode ter sido um advogado contratado exatamente para esse fim. Mas quem quer que tivesse segurado a caneta sabia exatamente o que estava fazendo. Não estava corrigindo um erro. Estava construindo uma mentira destinada a perdurar por gerações. E foi só isso. Uma palavra e o apagamento estava completo. O sobrenome de Eliza Kewark era bastante semelhante ao nome armênio Kevork. Ela assinava suas cartas em escrita armênia.
Seu pai pode realmente ter tido raízes armênias e esse único detalhe se tornou toda a história oficial. Armênio significava cristão. Armênio significava respeitável. Armênio significava vizinho europeu em segurança, uma peculiaridade inofensiva do império, nada mais. A herança indiana, por outro lado, teria sido tratada como uma mancha permanente. Uma contaminação que nenhuma riqueza, nenhum casamento vantajoso, nenhum título jamais poderia apagar. No cálculo social da aristocracia britânica, a ascendência armênia era exótica o suficiente para ser interessante em um jantar. A questão da identidade indiana era um fator desqualificante. Era a diferença entre uma nota de rodapé encantadora e um escândalo familiar. E assim optou-se pela nota de rodapé e o escândalo foi abafado. E a mulher que carregava a verdade em suas veias foi completamente apagada da história. O encobrimento não durou apenas uma geração. Durou mais de 200 anos. Árvores genealógicas, registros de casamento, registros da igreja, correspondências particulares, tudo foi cuidadosamente apagado. No século XX, a mentira estava tão profundamente enraizada que ninguém vivo sequer a questionava. Quando Diana se casou com o príncipe Charles na Catedral de São Paulo em 1981 diante de 750 milhões de telespectadores, as biografias oficiais ainda descreviam Eliza Kewark como armênia. Ninguém na família Spencer contestou isso. Ninguém na Casa Real contestou isso. O segredo resistiu a 2 guerras mundiais. Resistiu ao colapso do Império Britânico. Resistiu ao casamento mais assistido da história da humanidade. Até 2013, ou quando 2 frascos de saliva o revelaram por completo. Após a publicação dos resultados do teste de DNA, os repórteres localizaram a tia materna de Diana, uma mulher chamada Mary Roach. Ela era uma das poucas pessoas vivas que cresceram ouvindo as antigas histórias da família, aquelas transmitidas em jantares e cartas particulares por gerações. Quando lhe contaram o que o DNA havia revelado, ela fez uma pausa, e então disse algo que captura o absurdo de 2 séculos de engano em um único fôlego. Ela disse que sempre presumiu ter ascendência armênia e que ficou encantada ao descobrir que também tinha ascendência indiana. Pense nisso. Uma mulher da própria família da princesa Diana viveu a vida inteira acreditando em uma história geneticamente falsa. Ela não sabia. A mãe dela não sabia. A avó dela não sabia. Geração após geração, as mulheres dessa família transmitiram o DNA mitocondrial de Eliza em suas células enquanto perpetuavam a história de cobertura armênia em seus jantares. A verdade biológica e a mitologia familiar caminharam lado a lado por 200 anos, e ninguém percebeu que contavam histórias completamente diferentes. A verdadeira história esteve escrita em suas células o tempo todo. Só foi preciso a ciência para finalmente decifrá-la. A irônia do sangue real. Agora é aqui que a história toma um rumo inesperado. Quando o noivado de Diana com o príncipe Charles foi anunciado em 1981, os editores do Burke's Peerage, o registro definitivo da aristocracia britânica, fizeram uma declaração pública que chocou até mesmo a família real. Eles declararam que Lady Diana Spencer tinha mais sangue real inglês correndo em suas veias do que seu futuro marido. Os Spencers, disseram eles, eram repletos de ligações com a realeza. Pense no que isso significa. A mulher cuja família passou 2 séculos escondendo sua ancestral indiana acabou sendo mais nobre do que o príncipe com quem estava se casando. E o sangue real na família de Diana não se espalhou por meio de casamentos oficiais ou grandes alianças negociadas entre reinos. A história veio de fora dos lençóis através de amantes reais. Barbara Villiers, Louise de Querouaille e Nell Gwyn. Cada uma delas teve o afeto do rei Carlos II, um monarca famoso por ter mais de 12 de filhos com mulheres que nunca se tornariam rainhas. A família Spencer traça sua linhagem não através de uma nem de 2, mas de 3 dessas amantes reais. Seus filhos nasceram fora das regras de sucessão, mas sua linhagem discretamente se entrelaçou na aristocracia inglesa ao longo dos séculos. Diana descendia de Henry Fitzroy, Duque de Grafton, e Charles Lennox, Duque de Richmond, ambos filhos ilegítimos de Carlos de Wind. 11 gerações atrás, ela também era descendente direta de Maria Rainha da Escócia, executada em 1587 por sua prima Elizabeth Pere. Entretanto, a propriedade Spencer e M. Althorp
existia desde 1508, sobrevivendo a guerras, dinastias e à ascensão e queda de monarcas. O próprio sobrenome da família real, por outro lado, era Saxe-Coburgo-Gotha, totalmente alemão até que o rei George III discretamente os renomeou para Windsor durante a Primeira Guerra Mundial para evitar reações anti-alemãs. Essa é a devastadora ironia que está no cerne de toda essa história. Segundo os mais antigos critérios de sangue, terra e linhagem, Diana não estava se casando com alguém de posição social superior. Charles era. A mulher cuja família passou 2 séculos escondendo um ancestral indiano, apagando nomes de genealogias, substituindo a herança por uma ficção conveniente, garantindo que ninguém jamais investigasse de perto onde a linhagem realmente começava. Essa mulher acabou se revelando mais profundamente inglesa, mais intimamente ligada ao trono do que o homem que o ocupava. A família que apagou uma mulher da Índia para proteger seu status produziu a noiva mais importante da história da realeza moderna. Os Spencers guardaram seu segredo com tanto zelo por tanto tempo, que quando Diana caminhou até o altar da igreja de St. Cathedral de São Paulo, Diana caminhando pelo corredor central, a grandiosidade da Catedral de São Paulo. A ironia era invisível para cada pessoa naquele edifício. E ainda assim ninguém disse a verdade. Fim da frase. É aqui que a história termina, e termina de forma impactante. O príncipe William possui o mesmo marcador mitocondrial raro R30b que teve origem em Gujarat há mais de 200 anos. Muito bem passou pelas mãos de Eliza Kewark. Cruzou oceanos, sobreviveu ao preconceito colonial, resistiu a 2 séculos de apagamento deliberado e pousou no DNA do homem que um dia se sentará no trono britânico. Os marcadores autossômicos nos genomas das 2 primas maternas de Diana confirmam que elas possuíam entre 0,3% e 0,8% de ancestralidade sul-asiática, o que significa que o próprio William quase certamente carrega uma pequena mas real porção de DNA indiano herdada diretamente de Eliza. Ele será o primeiro monarca britânico com ascendência indiana comprovada. A Commonwealth lar de mais de 1 bilhão de pessoas de ascendência sul-asiática será um dia liderada por um rei que carrega um vínculo genético direto com a região inscrito em suas células. Isso não é simbolismo, não é um gesto diplomático, não é uma manchete para gerar comoção. Isso é biologia permanente e inegável, está escrito no DNA do homem que usará a coroa. Mas aqui está a reviravolta final, e esta não tem um final feliz. O DNA mitocondrial flui apenas da mãe para o filho. Os homens o carregam, mas não podem transmiti-lo. William herdou o marcador R30b de Diana, mas seus filhos George, Charlotte e Louis não o herdarão dele. Eles herdarão seu DNA mitocondrial de sua mãe. Catherine, não de William, não de Diana, não de Eliza. O marcador desaparece com William e seu irmão Harry. 2 homens. É isso. Os últimos portadores desta linhagem. Pense no que isso significa. O antigo fio genético que viajou de uma cidade portuária no oeste da Índia através de 7 gerações de mulheres inglesas cruzando continentes e séculos de silêncio imposto até os degraus do Palácio de Buckingham. Esse fio termina aqui, mas não com uma catástrofe, não com um escândalo, não com alguma revelação dramática, apenas silenciosamente, biologicamente, irreversivelmente. 2 séculos de silêncio, um nome apagado e uma verdade que se recusou a permanecer enterrada. Eliza Kewark estava destinada a desaparecer. Suas cartas esquecidas, sua história reescrita, seu lugar na linhagem silenciosamente substituído por uma única palavra conveniente. Mas a história tem o estranho hábito de ressurgir em lugares que ninguém pode controlar totalmente. Em arquivos, em sussurros e às vezes no DNA de alguém como a princesa Diana. A ciência pode perder força, o marcador genético pode desaparecer, mas a questão que ela deixa para trás é muito mais perigosa do que qualquer evidência. Se uma mulher escondida conseguiu permanecer sepultada dentro da poderosa família Spencer por 200 anos, quantos outros nomes, histórias e verdades inconvenientes ainda aguardam pacientemente sob a superfície da história?